Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a integrarem a espiritualidade em suas vidas, para aprenderem a lidar com suas emoções e também para se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. E hoje vamos refletir sobre criatividade, motivação e propósito da vida. A minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias experiências, das várias dicas e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, via Facebook e via Instagram, a cada dia com um conteúdo diferente, e espero te ver em todas essas lives. Alderísia, boa noite, Alderísia. Ana Maria, gratidão você também, Ana Maria, boa noite. Elza também, boa noite, Elza. Sejam todas bem-vindas aqui. Ana Maria também está no YouTube. Me disse boa noite pelo YouTube. Boa noite, Ana Maria. E aqui temos o Betão, de Portugal. Boa noite. Então vamos continuar aqui. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu vou acompanhando os comentários aqui. É isso aí, Betão. Boa noite. Bom, para o tema de hoje, que o tema de hoje é criatividade, motivação e propósito da vida. Eu utilizei como referência esse livro aqui, O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas. O autor é o Daniel Goleman, acho que muitos já devem conhecer. Não, talvez não por esse livro, mas talvez por esse livro aqui, Inteligência Emocional, Daniel Goleman. Então eu utilizei algumas referências aqui desse livro, O Cérebro e a Inteligência Emocional, para abordar o assunto de hoje. Então, temos aqui a Ilza, disse boa noite Hugo, boa noite a todos, boa noite Ilza. Paula Dias também disse boa noite. Boa noite, Paula. Baita temas, vamos lá. Legal, Paula. Tem mais pessoas aqui no YouTube, mas eu não consigo visualizar quem está aqui presente. Ele conta, no caso o Daniel Goleman, conta um caso estudado por Antônio Damasio. Então no caso desse caso clínico, teve um advogado, um brilhante advogado, que teve um tumor no cérebro. Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. E devido a esse tumor, ele teve que ser submetido a uma cirurgia. E durante a cirurgia, o cirurgião teve que cortar os circuitos que conectam o córtex pré-frontal e as amígdalas cerebelosas. Então, o córtex pré-frontal ele fica na parte mais externa do nosso cérebro. E as amígdalas cerebelosas, elas são amígdalas do cérebro, na região do cérebro, que faz parte também do sistema límbico. Então, o cirurgião teve que cortar os circuitos que conectam o neocórtex, ou aliás, o córtex pré-frontal, e também as amígdalas cerebrais.
Então, o córtex pré-frontal é responsável pelo raciocínio, pela nossa inteligência, pela nossa criatividade. E as amígdalas cerebelosas, elas são responsáveis pela manifestação das nossas emoções. Então, não confundir a amígdala cerebelosa com a amígdala faríngea, porque nós temos amígdalas na faringe e temos também na região do cérebro. A amígdala da faringe fica localizada na parte de trás da boca. Quando a gente abre a boca, ela fica localizada lá no fundo, na parte superior ali da boca. E as amígdalas cerebelosas ficam na região do cérebro. Então, essas amígdalas cerebrais são grupos de neurônios com cerca de 3 centímetros de diâmetro, que eles estão presentes na maioria dos vertebrados e também dos seres humanos, nós. E as nossas reações emocionais se manifestam através dessas amígdalas. Então, nesse caso clínico do advogado, foram realizados testes de memória, teste de atenção, teste de QI, antes da cirurgia e depois da cirurgia. E não foi identificada nenhuma alteração nisso, ou seja, ele não foi impactado nessas áreas. Só que o advogado ele não conseguia mais atuar em nenhum dos trabalhos. Ele acabou ficando desempregado e não conseguiu mais se fixar em trabalho algum. O casamento dele foi desfeito. Ele perdeu a casa e passou a morar em um quarto de hóspedes na casa do irmão. Então, olha aí está a importância da união da família e suporte da família nos momentos difíceis. Então, como esse advogado, ele não conseguia mais emprego, o casamento dele foi desfeito, perdeu a casa, ele não conseguia mais viver a vida dele como ele vivia antes da cirurgia. Ele ficou desesperado e assim ele procurou o Antônio Damasio, o neurocientista. Então, o advogado procurou o neurocientista e o neurocientista Antônio Damasio, ele verificou que todos os testes neurológicos estavam bem, mas ele não conseguia identificar qual era o problema que o advogado tinha. Até que em um determinado momento, o Damasio perguntou para o advogado em qual data a gente pode agendar o seu retorno. Então, o advogado, através da parte racional dele, ele apresentava os prós e os contras para cada uma das datas nas 2 semanas seguintes, mas não conseguia tomar decisão para nenhuma dessas datas. Então aí o Damasio concluiu que para nós podermos tomar uma boa decisão, temos que ter nossos sentimentos associados aos nossos pensamentos. Interessante, né? Para tomarmos uma boa decisão, temos que ter os nossos sentimentos associados aos nossos pensamentos. Então, devido à cirurgia, o advogado não conseguia mais conectar os sentimentos aos pensamentos. Ou seja, o advogado não conseguia mais sentir o que ele estava pensando. Então nós concluímos que as nossas decisões envolvem a nossa parte racional junto com a nossa parte emocional. Então Damasio identificou que a parte racional não consegue tomar as decisões sozinhas. Só que nós temos situações em que a nossa parte emocional toma decisões sem envolver a nossa parte racional. Então, o nosso sistema límbico, que é o nosso sistema emocional, ele é mais antigo que o neocórtex. Nos tempos mais remotos, antes até da época das cavernas ali, ou da pré-história, o nosso neocórtex não era tão desenvolvido e éramos movidos por instintos e emoção. E da mesma forma também que os animais vertebrados que não possuem o neocórtex desenvolvido também agem por instinto e também por emoção. Então, quanto mais conseguimos administrar as nossas emoções, melhores decisões vão ser tomadas por nós. Então, para que nós possamos tomar boas decisões, é necessário ter a parte emocional e também a parte racional. Só que nem sempre
dá tempo de nós avaliarmos os prós e os contras de uma decisão, porque há situações em que o nosso instinto de sobrevivência toma a ação antes de nós podermos pensar. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa mão em um objeto quente, a reação imediata é retirarmos a mão o quanto antes, para nós não nos queimarmos muito, né? E só depois que retiramos a mão que nós vamos refletir e verbalizamos, está quente. Então, nesse momento, o nosso lado emocional toma a decisão e o corpo reage, sem envolver o nosso lado racional. Isso é importante para a nossa sobrevivência. Vamos ver aqui. Paula indicou aqui Genius Walker. Elza escreveu: olha, Hugo, minha irmã Paula Dias, que mora no Sul. Oh, que bacana! A Paula mora no Sul, por isso que escreveu baita temas. Bacana, Elza. Sejam bem-vindas. Minha mãe também entrou, disse boa noite, mãe. Irene Finatelli, boa noite, Irene. A Paula escreveu: sentimentos às vezes fogem à lógica mesmo. Como se explica? É verdade. Ter tudo em equilíbrio seria o ideal. E a Sueli escreveu aqui boa noite. É verdade, Paula. Os sentimentos às vezes fogem à lógica. Muitas vezes, quando nós tomamos decisões impulsivas, por exemplo, uma compra impulsiva, muitas vezes nós não envolvemos o nosso lado racional. E é só o nosso lado emocional que está tomando a decisão. E só depois que nós vamos perceber, será que a gente precisava realmente comprar aquilo? É um exemplo, né? E também existem todas as outras situações em que o nosso instinto de sobrevivência faz com que o nosso lado emocional tome as decisões sem envolver o racional, porque às vezes não dá tempo. E ter tudo em equilíbrio seria o ideal, é o que escreveu a Paula. Verdade, ter tudo em equilíbrio seria ideal. Então vamos caminhando nesse sentido para ter um equilíbrio emocional. Vamos entender um pouquinho mais, vamos desenvolver um pouquinho mais aqui o tema e vamos esclarecer alguns pontos também. Obrigado pelos comentários, Paula. Arthur Provasi, boa noite, Arthur. Rosa Helena também entrou, disse boa noite, Rosa. Então, vamos seguindo aqui. Eu estava falando em tomar decisões. E o nosso humor influencia as nossas ações, as nossas decisões? Então foram feitas pesquisas com relação ao nosso humor. E essas pesquisas demonstraram que quando nós estamos de bom humor, temos aspectos positivos e aspectos negativos. Nossa, como assim o bom humor tem aspecto positivo e negativo? Então vamos entender melhor isso. Então, quando nós estamos de bom humor, nós tendemos a ser mais criativos, nós somos mais flexíveis do ponto de vista mental e podemos ser mais eficientes na tomada de decisões. Então, esse é o lado positivo de nós estarmos de bom humor. E quais são os aspectos negativos do bom humor? É que nós tendemos a analisar menos os argumentos frágeis e os argumentos sólidos. E muitas vezes nós tomamos decisões mais apressadamente e prestamos menos atenção nos detalhes exigidos para realizar uma tarefa. Então esses são os aspectos negativos do bom humor. E tem o mau humor. O mau humor também tem os aspectos positivos e tem os aspectos negativos. Então os aspectos positivos são que nós prestamos mais atenção nos detalhes quando nós estamos de mau humor, mesmo em tarefas mais chatas. Nós também somos mais céticos, ou seja, nós não aceitamos facilmente as opiniões dos experts no assunto. E nós mesmos procuramos fazer as perguntas e nós mesmos vamos atrás das respostas,
para que nós possamos chegar às nossas próprias conclusões. E a raiva, que está envolvida no mau humor, faz com que a nossa energia e a nossa atenção foquem em remover obstáculos que possam atrapalhar de atingirmos o nosso objetivo. E quais são os aspectos negativos do mau humor? Acho que alguns vocês já devem saber, né? Um dos aspectos negativos do mau humor é nós sermos desagradáveis para nós e também para quem está ao nosso lado. Quando nós estamos de mau humor, nós somos mais pessimistas. Temos a tendência também de desistir mais rápido quando as coisas começam a dar errado. E nós costumamos ver mais o lado negativo das coisas e até podemos distorcer alguns julgamentos. E outro detalhe é que nós também, quando estamos de mau humor, podemos perturbar a harmonia da equipe, que resulta em reduzir a eficiência de todos da equipe. E a conclusão, é melhor nós ficarmos de bom humor ou é melhor nós ficarmos de mau humor? Pergunta interessante, né? Então aqui entra a importância do neocórtex. Neocórtex é a parte mais externa do cérebro. Então a importância de envolver o neocórtex e também as nossas experiências. Porque o nosso lado racional pode fazer com que nós percebamos o nosso mau humor. Porque o mau humor está relacionado com as nossas emoções. Então o nosso lado racional pode identificar o nosso mau humor. E podemos buscar o que causou aquele mau humor. Ou seja, descobrir por que nós estamos de mau humor. Tem algumas coisas simples que podem provocar o mau humor. Como, por exemplo, dormir pouco, não nos alimentarmos bem, assistir notícias negativas. Tudo isso pode causar um mau humor. E dessa forma, quando nós descobrimos as verdadeiras causas, nós não precisamos descontar nos outros, porque sabemos o que causou esse mau humor. Mas e quando são os outros que nos deixam de mau humor? Vale a mesma pergunta. Quais são as verdadeiras causas dentro de nós mesmos que nos deixam de mau humor nessas situações? Ou seja, quais são as nossas sombras que estão sendo espelhadas na pessoa que nos deixou de mau humor? Então, quais são os nossos conteúdos interiores que estamos espelhando para fora e vendo isso na outra pessoa que está nos deixando de mau humor? Importante pararmos para analisar dentro de nós. Então eu tenho falado muito sobre sombras, né? Que sombras são as coisas, são os nossos lados ocultos que estão no nosso inconsciente, são os nossos defeitos que às vezes nós não queremos mostrar para os outros e às vezes nós nem conhecemos. Por isso que os outros aparecem na nossa frente para nos espelhar, ou espelhar o que nós temos dentro de nós. Só que nós não somos apenas sombras. É importante a gente lembrar que onde há sombras, há luz. Se não tiver luz, não tem sombras. Então nós somos luz e também somos sombras. Então quanto mais nós identificamos as nossas sombras e aprendemos a lidar com elas, vamos aprendendo a lidar também com as outras pessoas. Não é um processo rápido, é um processo bastante lento, mas cabe aí um exercício diário, né? Então, o ideal seria nós juntarmos os aspectos positivos do mau humor com os aspectos positivos do bom humor. E assim, nós podemos, por exemplo, nos espelhar em alguém que faz do bom humor o seu hábito, o seu cotidiano, como os grandes mestres, os grandes pensadores. Porque estar de bom humor não significa não levar as coisas a sério. Não significa rir para tudo, porque quem ri para tudo está desesperado, né? Mas bom humor significa buscar o lado positivo e o lado bom das coisas, encontrando oportunidades de aprendizado em tudo, em todas as nossas experiências.
A Andréia escreveu boa noite, Hugo. Boa noite, Andréia. E a Alderize aqui escreveu: acredito que problemas financeiros também causam mau humor. É verdade, Alderize. Problemas financeiros também causam mau humor, causam preocupação e outros problemas mais agravantes. É verdade. Então, para cada uma das situações, vale a pena ver o que é que nós temos controle e o que nós não temos controle. E o que nós temos controle, ver o que nós podemos fazer para podermos sair daquela situação. E quando nós não conseguimos sair de uma situação, nós temos os amigos, os familiares que podem nos dar ideias, podem nos ajudar a sair daquela situação. Então, por isso que é importante, quando nós estamos de mau humor ou quando estamos tristes, é bom nós nos abrirmos para as opiniões, para as sugestões que vêm de fora. Porque quando nós conversamos com as outras pessoas, muitas vezes quando nós verbalizamos, a resposta já vem. Só do fato de nós verbalizarmos. E às vezes nós verbalizamos e os outros nos dão ideias de como nós podemos sair das situações também. Então vale a pena nós não ficarmos trancados como uma concha, né? Presos lá dentro de uma concha, e sim nós nos abrirmos para o mundo e ver as oportunidades que estão disponíveis na nossa frente. Obrigado pelo comentário, Alderízia. N. Keber entrou aqui também. Boa noite, N. Keber. Deixa eu ver se tem. Aqui. Legal. Bacana. E eu comentei que quando nós estamos de bom humor, nós tendemos a ser mais criativos. E aí tinha aquela ideia de que nós temos dois hemisférios no cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E aí costumava-se dizer que o lado direito, o nosso hemisfério direito, era responsável pelas nossas emoções, pela nossa criatividade. E o nosso hemisfério esquerdo era responsável pela nossa razão. Então, razão e criatividade. Era assim que se pensava. Então, quando se dizia que o hemisfério esquerdo era racional e o hemisfério direito era emocional, essa informação estava incompleta, que foi descoberta depois com estudos mais aprofundados do cérebro. Por exemplo, eu falei sobre criatividade. Então, onde fica a região do cérebro criativo? Mas antes, ver os comentários. A Paula escreve aqui: eu sempre procuro minha família assim. Falo, ouço, mas nem sempre foi assim, Hugo. Bacana, Paula. Isso aí realmente ajuda bastante. Muitas vezes quando nós estamos com um determinado problema, às vezes nós não queremos compartilhar com os outros, achando que os outros não podem nos ajudar. Mas pelo contrário, quando nós compartilhamos com os outros, o fato de nós verbalizarmos, ou o fato de nós compartilharmos, nós vamos recebendo a ajuda no momento certo. Bacana o seu comentário, Paulo. Escreve aqui: mas isso o tempo nos dá maturidade, nos ensina o melhor viver. Exatamente, Paula. Com o tempo a gente vai adquirindo a maturidade, vai adquirindo a experiência. Obrigado pelos seus comentários, pela sua participação aqui também, Paula. Bacana. Então, a pergunta que eu coloquei foi: aonde fica o cérebro criativo? Porque antigamente se achava que o cérebro criativo ele ficava no nosso lado direito. Então, o nosso cérebro criativo não é apenas o nosso cérebro direito. Ele envolve o cérebro inteiro, esquerdo, direito, em cima, embaixo. Então, de acordo com o estado do cérebro criativo, ele acessa uma extensa rede de conexões. Então, como que nós podemos adquirir a criatividade? Então, por exemplo, existe um modelo clássico de 4 estágios para a criatividade. O primeiro estágio é nós definirmos e enquadrarmos o problema. Então, dizem que os sinais dos grandes gênios numa determinada área
é que eles têm a capacidade de ver os problemas e os desafios e fazer perguntas que ninguém mais faz. Vou tomar um pouco de água. Então, um dos 4 estágios é nós identificarmos o problema, definirmos qual é o problema, nós enquadrarmos aquele problema. O segundo estágio é nós reunirmos ideias, dados e informações para ajudar com a descoberta criativa. Mas a criatividade não vem do nada, assim? Esse é o ponto, a criatividade não vem do nada. Mas como é que vem então a criatividade? Então, primeiro precisamos ter a identificação do problema. Depois nós precisamos levantar as informações referentes àquele problema. E de onde vem a criatividade? Vem de alguns estágios posteriores. Por exemplo, quando nós relaxamos, que é a terceira etapa. Então, identificamos o problema, levantamos os dados, as informações e logo depois relaxamos. Isso é pouco contra-intuitivo. Porque as melhores ideias surgem quando nós estamos relaxados. Por exemplo, quando nós estamos tomando banho, fazendo uma caminhada ou estamos de férias, são aí que nós temos as várias informações, temos as várias ideias, as melhores ideias. E a quarta etapa é executar. Executar conforme o que nós identificamos como problema, nós levantamos as informações, tivemos a criatividade e o quarto passo é nós executarmos aquela atividade. Tá certo que nem sempre dá certo executar, porque existe uma frase que diz assim: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, por mais que nós programemos alguma coisa, sempre alguma coisa pode dar errado. Então, quando alguma coisa dá errado no nosso planejamento, é nesse momento que nós desenvolvemos a nossa criatividade, desenvolvemos a nossa inteligência para encontrarmos a solução, associando todas essas etapas que nós falamos, todas essas 4 etapas. A Paula escreveu: nossa, então está explicado, Hugo. O meu cérebro todo é envolvido pela beleza da criatividade. Faço muito usufruto de toda essa extensão cerebral. Bacana pelo seu comentário aqui, Paula. É verdade, nós usamos todo o nosso cérebro e dependendo da atividade que nós estamos realizando, o próprio cérebro faz as conexões entre os neurônios, as conexões entre as nossas células, para que nós possamos utilizar em nosso benefício, baseado nas informações que nós temos e também baseado nas intuições que nós recebemos. Isso aí, o quarto passo é muito importante. É verdade, Paula. A Paula escreveu: o quarto passo é muito importante. É importante porque não basta a gente identificar o problema, a gente levantar as informações e ter a criatividade. É necessário nós colocarmos em ação tudo que a gente estudou. Senão vai ficar armazenado, tudo aquilo vai ficar armazenado e nós não vamos chegar em lugar algum. Obrigado pelos seus comentários e pela participação, Paula. Então eu estava falando sobre a criatividade. Como que o George Lucas ele tem a criatividade dele? Acho que muitos de vocês devem conhecer George Lucas, que ele é produtor cinematográfico, roteirista, diretor de cinema norte-americano, que ele foi produtor cinematográfico e diretor do Star Wars. E no filme Star Wars ele utilizou como base, como referência, os ensinamentos de Joseph Campbell. Joseph Campbell foi um grande mitólogo que ele ajudou, que ele orientou, foi o mentor do George Lucas na elaboração do filme Star Wars. E George Lucas também fez o filme Indiana Jones, que muitos assistiram, né? E uma coisa que eu não sabia, que o George Lucas também ele é filantropista. Tudo isso eu procurei na internet, tá, gente? Né? Que eu sabia tudo isso, não. Eu busquei na internet e encontrei essas informações no Wikipedia. E lá diz que ele é filantropista. Ele faz parte de um grupo chamado The Giving People.
que é liderado por Bill Gates e Warren Buffett, os maiores bilionários do mundo. Que o Bill Gates e Warren Buffett criaram essa organização chamada The Giving People, que é uma organização filantrópica fundada em 2010 nos Estados Unidos e que incentiva as pessoas e as famílias com grandes fortunas em todo o mundo a contribuírem com uma parte significativa da sua riqueza para causas sociais. Uma coisa bacana, né? Então, voltando ao caso de George Lucas. O George Lucas, quando ele tem que escrever ou revisar um roteiro, ele vai para um chalé atrás da casa dele e apenas escreve. E ele diz assim: eu tenho que me manter trabalhando o tempo todo. Então, quando ele fica trabalhando o tempo todo, a criatividade vem. Tem também um compositor chamado Philip Glass. Ele compôs várias trilhas sonoras, como os filmes baseados na vida de Gandhi, chama Satyagraha. No filme também Kundum, que é baseado na vida de Dalai Lama. A trilha sonora do filme O Show de Truman, que é o show da vida. Também eu indico esse filme, é bastante interessante. O Show de Truman. Também ele compôs trilhas sonoras do Ilusionista e todas as músicas do disco Águas da Amazônia, do grupo mineiro Wakti. Ele gravou também a trilha sonora do filme Nosso Lar. Então esse compositor, Philip Glass, ele diz que sabe exatamente quando tem as ideias criativas. Olha que interessante, ele sabe exatamente quando ele tem as ideias criativas, que é às 11 da manhã e às 3 horas da tarde, que são os horários que ele trabalha nas composições novas. Então, tanto ele quanto George Lucas, para terem a criatividade, eles continuam trabalhando. E tem um caso interessante também da Adrienne Weiss, que ela é responsável, ela trabalha na área de criação e reformulação de marcas e logotipos. E essa informação eu peguei nesse livro aqui, nesse livro O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas. Fala que ela uma vez, ela foi solicitada a montar o logotipo de uma cadeia global de loja de sorvetes chamada Baskin Robbins, que ela é famosa por ter 31 sabores de sorvetes. Então ela diz que no meio da noite ela acordou depois de um sonho, onde ela viu o nome Baskin Robbins, onde as curvas do B representavam o número 3 e a perna do R representava o número 1. Eu fui até na internet procurar Baskin Robbins e é isso mesmo que está escrito. Baskin com 3 destacado ali no B e o Robbins com a perna do R indicando o 1. E ali está mostrando que Baskin Robbins ele possui 31 sabores de sorvetes. Essa questão de acordar no meio da noite, ele também já aconteceu comigo. Acho que eu já contei em algum outro vídeo meu, onde eu estava fazendo um projeto de faculdade e eu tinha lá os circuitos eletrônicos na bancada, e só que aí eu estava fazendo esse projeto, em um determinado momento eu não conseguia mais sair do lugar, eu não conseguia mais pensar também. Aí eu resolvi dormir. No meio da madrugada eu acordei com a ideia e com a solução do problema. Voltei para a bancada, acendi as luzes e fui mexer lá no projeto. E aí o projeto funcionou. O que estava montado, o circuito elétrico que estava montado lá, eu consegui resolver o problema através dessa intuição que tive durante o sono, e assim consegui resolver o problema. Então eu entendo muito bem o que essa pessoa, a Adrienne Weiss, ela fez com Baskin Robbins com o número 31. Foi o que aconteceu comigo também. Então por que eu estou abordando tudo isso? Porque para que nós possamos encontrar a solução de um problema, nós precisamos estar relaxados.
Mas para que nesse momento de relaxamento a solução possa vir, nós temos que ter as informações, ou seja, nós temos que ter conteúdos interiores, porque nós não conseguimos ver algo que nós não conhecemos. Então precisamos conhecer para que possamos receber as intuições, receber essas dicas, esses lampejos. Então, para nós encontrarmos a solução de um problema, nós não vamos conseguir se nós estivermos no mesmo patamar de consciência de quando o problema foi criado. Nós temos que nos elevar nesse patamar de consciência. Por isso que é importante nós nos capacitarmos, adquirirmos mais informações para que nós possamos resolver aquele outro problema que foi criado num patamar mais abaixo. Essa frase não é minha, essa frase é de Einstein, que nós não vamos conseguir resolver um problema no mesmo patamar de consciência de que quando nós criamos esse problema. Só que muitas pessoas esperam que os problemas sejam resolvidos sem mobilizarem os esforços próprios. E a tendência é continuar como estamos. Se nós não mobilizarmos esforços, nós vamos continuar no mesmo lugar. Vamos ver aqui os comentários. Ius escreveu: um dos estímulos legais para o cérebro é desenvolver as atividades sem rotina no dia a dia. Será? Olha, um dos estímulos legais para o cérebro é desenvolver as atividades sem rotina do dia a dia. Bom, existe uma coisa interessante. A rotina, ela é importante na nossa vida. Ela só não pode virar monotonia. Porque o que é rotina? Rotina é uma coisa que nós repetimos com uma determinada frequência. Quando nós repetimos uma atividade com uma determinada frequência, nós vamos dominando aquela atividade. E quando nós dominamos uma determinada atividade que fazemos frequentemente, nós conseguimos trabalhar e reduzir até o tempo da realização daquela atividade. Então a rotina, ela é importante na nossa vida também, para que ela possa se transformar em algo útil que possa ajudar na economia do nosso tempo. Agora, a questão dos estímulos é importante também nós, de vez em quando, nós mudarmos esses estímulos e buscarmos soluções diferentes para a criatividade. Isso aí me lembra o caso de acho que todos vocês já devem conhecer, o caso de uma pessoa, né, uma mulher que estava fazendo um prato, e aí nisso ela estava preparando o prato, estava preparando um assado, e no momento que ela estava preparando o assado, ela pegou o assado e cortou do lado direito e cortou do lado esquerdo e colocou no forno. E o marido que estava olhando perguntou: mas por que você corta o lado direito e o lado esquerdo antes de colocar no forno? Ele falou: não sei, eu faço isso porque a minha mãe fazia. Aí perguntou para a mãe: mãe, ligou para a mãe e perguntou: mãe, por que a mãe cortava um lado e o outro lado do assado antes de colocar no forno? A mãe respondeu: não sei, fazia isso porque a minha mãe fazia. E aí essa mulher ligou para a avó: vó, por que a senhora cortava o lado direito e o lado esquerdo do assado antes de colocar no forno? Ah, minha neta, sabe o que é? Que lá no sítio onde a gente morava, o forno era pequeno, então por isso que a gente tinha que cortar os dois lados do assado para o assado poder caber dentro do forno. Então, às vezes, nós fazemos uma coisa de forma rotineira e não queremos mudar. Então é importante a gente estar aberto também para as mudanças, né? Mas bem comentado aqui, Ilza. Obrigado pelo comentário. A Délis escreveu: boa noite, Délis. Paula Dias escreveu aqui: com Jim Carrey, assisti, muito interessante. Exatamente, Paula. Aquele filme que eu comentei sobre o show da vida, né? O show de Truman, ele é apresentado através de um personagem do Jim Carrey, e esse filme ele é baseado no mito da caverna. Então, quem tiver a oportunidade de pesquisar um pouquinho mais sobre o mito da caverna, que existem várias palestras sobre isso,
também até comentei em um dos vídeos sobre o mito da caverna, vai conseguir entender o mito da caverna e o show de Truman. E vai conseguir entender também o mito da caverna e o filme Matrix. Para a gente começar a descobrir e identificar o que é ilusório e o que é real. Muito bacana. A Neuza escreveu Good night, Hugo. Cool the matter if today. Bacana, Neuza. Bacana. E Rosilene escreveu boa noite. Boa noite, Rosilene. Boas reflexões, né, Neuza? N. Keber escreveu paradigma. Exatamente. Então é importante nós, com o tempo, nós quebrarmos paradigmas, nós estarmos abertos para novas ideias. Para isso que nós temos a oportunidade de estudarmos, nos capacitarmos para nos elevarmos de consciência. E assim vamos quebrando paradigmas antigos. Agora, um ponto que eu comentei, né? Eu falei que é importante nós ficarmos relaxados. Antes de comentar isso, tem um outro comentário aqui da Paula. É verdade, Hugo. A determinação é o impulsionamento para toda a engrenagem dentro de um projeto, seja ele qual for. Se estagnamos em determinado momento, a tendência é acharmos a solução em um grau acima do conhecimento. A determinação nos leva a isso. Exatamente, Paula. É esse o ponto. Então, quando nós estamos estagnados, quando nós não conseguimos sair da situação, é importante nós nos capacitarmos naquilo e, com isso, nos elevarmos em consciência para conseguirmos identificar qual a solução daquele problema que nós ficamos estagnados durante algum tempo. Ótimo comentário, Paula. Bem lembrado. Obrigado pelo comentário. Eu escrevi aqui, tem um DVD de um filme sensacional, O Enigma de Kaspar Hauser. Obrigado, Betão, obrigado pela contribuição. Esse eu não assisti. Eu não conheço esse filme ainda não. Vou colocar na lista aqui para assistir. Obrigado. Então eu comentei que para que a criatividade possa vir, nós precisamos ter o conhecimento, né? Precisamos entender o problema, nós precisamos também estudarmos sobre aquele problema, ter informações, e o terceiro passo seria nós ficarmos relaxados. O que é nós ficarmos relaxados? É nós exercitarmos o desapego, exercitarmos o nosso desprendimento, porque o apego nos deixa tensos ao invés de nos deixar relaxados. Só que relaxar não significa abandonar, não significa desistir. Relaxar significa nós nos desprendermos, nós nos desapegarmos. E o Daniel Goleman, ele chama de momento ahá. E esse momento ahá, ele também, para os que viveram essa época, utilizaram muito lá no passado a palavra eureka quando achavam alguma coisa, ou seja, encontrei, descobri, que ele é atribuído ao matemático grego Arquimedes, em 200 e tantos antes de Cristo. Então, junto com esse momento eureka, o momento ahá, vem um sentimento de alegria. Quando nós descobrimos alguma coisa, vem um sentimento de alegria, que ele é benéfico para o nosso corpo físico, porque libera substâncias que nos trazem a sensação de prazer. E eu também espero estar contribuindo com você para te alimentar com informações que façam sentido para você e também possam despertar sua criatividade na solução de alguma situação, para que você também possa atingir esse momento ahá, ou momento eureka. E o escritor Rubem Alves descrevia esse momento como um momento de espanto, quando descobri alguma coisa. Por exemplo, quando eu estou estudando, no caso aqui para elaborar os roteiros das lives, muitas das respostas vêm para mim em forma de insight, em forma de flashes de memória, de intuições, quando eu estou relaxado. Só que isso, para chegar nesse ponto, primeiro eu tenho que trabalhar
estudar, pesquisar bastante, e depois de eu estudar, pesquisar bastante e começar a escrever o roteiro, fica faltando algumas lacunas. E essas lacunas, elas são preenchidas nesse momento de relaxamento, quando eu dou a oportunidade das energias superiores, das energias invisíveis poderem entrar em contato comigo e eu receber as intuições necessárias. E quando eu recebo essas intuições, eu preciso fazer a anotação na hora. Por isso que eu sempre tenho por perto um caderno, uma folha de papel ou mesmo um celular. Eu faço a anotação na hora, porque se eu não anotar na hora, depois ela desaparece. Então eu entendo que esse momento é o meu momento de conexão com as forças invisíveis. São os meus momentos de espanto, segundo Rubem Alves. E a sensação é muito boa quando a gente passa por esse momento de espanto, quando a gente descobre alguma coisa, quando vem uma ideia que estava faltando, quando vem a solução de um problema. A Elza escreveu aqui: caramba, tirando as palavras da minha mente, no mesmo momento que pensei entretenimento e eureka. Sincronicidade, né, Elza? Bacana, Elza. Não é a primeira vez que você comenta isso, mas bacana. Então, não é a primeira vez que você comenta coisas que estão relacionadas com o que você pensou e coisas que eu estou falando, né? Bacana. Para quem não conhece a Elza mora lá no Pará. E a irmã dela, a Paula, mora lá no Sul. Está contribuindo bastante também aqui na live. Então vamos prosseguindo. Só que quando nós precisamos quando nós precisamos buscar uma solução, é importante nós termos alguma coisa. Para que possamos buscar uma solução, ou termos curiosidade ou interesse para algo, ou queremos aprender algo, é importante nós termos alguma coisa. Que coisa que é essa? Motivação. Sem motivação nós não vamos atrás das coisas. Então a motivação é o que nos leva a ativarmos a nossa vontade para realizar algo. E as motivações são importantes para nós encontrarmos os nossos propósitos da vida. São as motivações ou os propósitos da vida que nos fazem levantar pela manhã todos os dias. E que também pode orientar nas nossas decisões e serve também para influenciar o modo de como nós pensamos, como nós nos comportamos. E trazem também um significado para a nossa vida. Então existem alguns tipos de motivação. Deixa eu colocar aqui. Então existem alguns tipos de motivação. Tem aquela motivação onde nós temos a necessidade de podermos influenciar e impactar pessoas. Nesse tipo de motivação existe o lado egoísta e tem um socialmente benéfico. O egoísta é quando está centrado no nosso ego, sem nós nos importarmos se o impacto é bom ou mal. Então nós estamos influenciando e impactando pessoas, mas sendo egoístas com isso. Mas também nós podemos influenciar e impactar pessoas sendo socialmente benéficos, influenciando pessoas para o melhor e também para o bem comum. E existe um outro tipo de motivação também, que surge da necessidade de nós nos associarmos com outras pessoas, nós estarmos juntos com outras pessoas, fazer coisas em conjunto com as pessoas com quem nós gostamos de estar, para um bem comum. E existe também a necessidade de realização, que é um outro tipo de motivação. É nós termos foco em resultados, lutarmos para conseguir melhorar continuamente, ou seja, nós sermos aprendizes eternos. Então é um tipo de motivação interessante, mas ele tem um lado negativo. O lado negativo disso é que alguns de nós podemos nos tornar trabalhadores compulsivos, os workaholics. E quando nós nos tornamos trabalhadores compulsivos, o problema é que deixamos de apreciar as coisas que nós realizamos e ficamos procurando os defeitos nas coisas que nós fizemos. E com isso,
nós costumamos nos concentrar nas coisas que poderíamos ter feito melhor e não nas coisas que nós fizemos bem. Qual o preço que nós pagamos por isso? Os relacionamentos tendem a fracassar e também dificilmente nós vamos conseguir reservar um tempo para nós fazermos o que nós gostamos, e pode também envolver a nossa saúde, impactar na nossa saúde. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque todos os tipos de motivação têm algo em comum. Então, quais são os 3 tipos de motivação? É a necessidade de podermos influenciar e impactar pessoas. A necessidade de nós nos associarmos, estarmos com pessoas. E a terceira é a necessidade de realização para mostrar para as pessoas. Então, ponto em comum. O que tem em comum na motivação são as pessoas. Então, qual é o tipo de motivação correto? Então, não existe uma resposta certa, pois os tipos de motivação variam de acordo com o momento de cada um e também de acordo com o nível de consciência de cada um de nós. Então, o importante é nós termos algum tipo de motivação. Essa motivação é que vai nos impulsionar para realizar algo pelo outro, independentemente se essa realização está sendo feita em benefício próprio ou em benefício dos outros. É realizar algo para o outro. Então, conforme nós vamos nos elevando em consciência, nós vamos deixando de pensar no benefício próprio para irmos em direção ao benefício do outro, ao benefício da sociedade. Então, tudo isso é um processo de aprendizado. Lembrando que a motivação é o que nos leva a ativarmos a nossa vontade para nós realizarmos algo. E a motivação, ela é importante para nós encontrarmos o nosso propósito de vida. A Elza escreve aqui o melhor desprendimento em desprendimento. Verdade, Elza. Desprendimento é o que nós precisamos no momento do relaxamento, para que as informações possam chegar e também para que as coisas possam acontecer. Então, fazendo um resumo do que nós vimos hoje. Então, vimos o caso do advogado bem-sucedido que, após a cirurgia de remoção do tumor no cérebro, as conexões entre o neocórtex e o sistema límbico foram interrompidos. Então, se nós tivermos essa desconexão entre o nosso lado racional e o lado emocional, nós vamos ser impedidos de tomar decisões que necessitem de ambos. Ou seja, o neocórtex, que envolve o nosso lado racional, não consegue tomar decisões sem o envolvimento do sistema límbico, que é o lado emocional. Então, só o nosso lado racional não consegue decidir nada. Ele precisa das nossas emoções juntas. Mas o nosso sistema límbico, que é o sistema emocional, tem capacidade de tomar decisões independente do nosso lado racional. E nem sempre essas decisões são boas, pois são baseadas nos nossos instintos e nas nossas emoções, mas que também às vezes são necessárias para a nossa sobrevivência. Então esse é um dos pontos que nós vimos na live de hoje. E um outro ponto é que nós vimos vantagens e desvantagens do bom humor e também do mau humor nas tomadas de decisões e nas relações humanas. Então, com o bom humor, podemos ser mais criativos e tomar decisões mais rapidamente. Com o mau humor, ele aumenta a nossa capacidade de ver os detalhes e sermos mais críticos nas tomadas de decisões. Então, podemos unir os aspectos positivos do bom humor e do mau humor, quando utilizamos o nosso neocórtex, ou seja, a nossa razão, para analisarmos as verdadeiras causas do nosso mau humor. E assim nós vamos nos conhecendo melhor, elevando o nosso nível de consciência, e quanto mais nós nos conhecemos, melhores pessoas nós nos tornamos, tanto para as tomadas de decisão, quanto para as relações humanas. Aqui no Instagram estava Rossandro Klingey, bacana, Rossandro Klingey na live aqui no Instagram, bacana.
Paulo escreveu: motivação é o nosso botão start. Isso mesmo. Bem lembrado, Paulo. A motivação é o nosso botão start. Então, para que algo possa acontecer, nós precisamos dar o nosso primeiro passo. Nós precisamos ligar a ignição dentro de nós. E essa iniciativa só pode partir de nós mesmos. É nós darmos o start. Bacana o comentário, Paula. Então, na live de hoje nós vimos também as etapas de nós nos tornarmos mais criativos e encontrarmos as soluções para muitos dos nossos problemas. Então, nós precisamos identificar o problema, nós precisamos nos capacitar, obtendo as informações sobre aquele problema, e depois nós precisamos relaxar, nos desprendendo, nos desapegando. E para que possamos ter criatividade ou respostas para os nossos problemas, precisamos ter um conteúdo prévio, porque se nós não tivermos as informações dentro de nós, nós não vamos entender coisas novas que vamos precisar para resolver aquele problema. Então nós não conseguimos entender algo que nós não conhecemos. Por isso que é importante nós estudarmos, nós adquirirmos informações sobre aquilo. E assim vem aquele momento, ahá, ou vem o momento eureka, ou o momento do espanto, segundo Rubem Alves. Então, um outro ponto que nós vimos são os tipos de motivação que nos movem para acordar de manhã, para realizar as coisas. É a necessidade de poder influenciar pessoas e impactar outras pessoas. A necessidade também de nós nos associarmos, estarmos juntos com outras pessoas. A necessidade de nós podermos realizar coisas para as outras pessoas. E são importantes serem identificados para nós irmos de encontro ao nosso propósito e significado da vida. Então, a motivação é importante porque quando nós temos uma motivação, conforme nós vamos realizando as atividades, nós vamos encontrando nosso propósito da vida, vamos encontrando nosso significado da vida. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia, ou possa refletir alguns outros pontos que foram comentados aqui na live. Então escreva um comentário caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou e se teve algo que te chamou a atenção. E também para saber se eu estou no caminho certo. E se teve algo que você não concorda, ou que você não gostou, por favor, coloque no comentário para eu ver o que eu preciso melhorar nas minhas lives ou dos meus conteúdos. Então, se você gostou do conteúdo do vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer as minhas próximas postagens de vídeos. Então, gratidão a todos vocês e até minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo. Espero vê-las em todas essas lives. Gratidão a todos vocês, que todos e todas tenham uma excelente noite de sono e uma excelente semana também. Muito obrigado pela participação de vocês, pela contribuição que vocês deram e enriqueceram a live de hoje também. Muito obrigado. A Elza escreveu aqui, nossa, o Rossandro Klinge, que legal. Dona Márcia, seu filho já está famoso. Obrigado, Elza. Minha mãe escreveu, ótimo ensinamento, parabéns, obrigado. Bom descanso para vocês. Obrigado, mãe. A Andréia escreveu aqui, gratidão, Hugo. Gratidão a você, Andréia. A Alderize escreveu, gratidão, sucesso sempre. Obrigado, Alderízia. Gratidão a você também. A Ilza escreveu, sobre cérebro, o comportamento é importantíssimo.
Isso mesmo, Ilza. E vamos, no decorrer das várias lives, ainda vou voltar nesses assuntos, porque o assunto de hoje não foi esgotado. Não dá para esgotar esse assunto, porque ele é infinito. Então, vou ter outras lives abordando o cérebro também, abordando as emoções, abordando o nosso raciocínio. A Paula escreveu vários momentos eureka. Grata, Hugo. Muito obrigada, Paula. Que bacana. Vários momentos eureka. Minha mãe escreveu obrigado, Elza. E a Rosa, gratidão. Gratidão a você também, Rosa. Então, muito obrigado a vocês. Bom, para quem não conhece, Rossandro Klinger, ele é psicólogo e já participou de várias entrevistas. Agora não lembro qual o nome da pessoa que a entrevistou na Rede Globo. E também ele é bastante famoso por suas palestras que estão disponíveis na internet. Vale a pena assistir as várias palestras do Rossandro Klinger também. Muito bacanas. Me inspiraram muito também em vários momentos. É uma pessoa também que eu admiro muito. Então, recomendo as palestras do Rossandro Klinger também. Mas não deixe de assistir as minhas lives, ok? Então, muito bacana. Muito obrigado a todos vocês. Que tenham uma excelente noite. Uma noite tranquila de sono. Com muitos momentos ahá. Com muitos momentos eureka. Que possamos ter vários momentos de espanto. As várias descobertas durante toda a semana. E no decorrer da nossa vida também. Porque esses momentos de espanto, momentos de eureka, eles não terminam. Eles são para a vida inteira. Muito obrigado. Então vou desconectando aqui e vejo vocês na segunda-feira às 19h19. Boa noite a todos.